enfatizar o nosso envolvimento em missões e nós vamos continuar a ser estimulados, a ser desafiados a participar, a envolver-nos em missões. Queremos estar não só a orar, a sustentar, mas queremos também participar em missões e agradecer também a todas as pessoas que tornaram possível o encontro de ontem. Ontem tivemos uma palestra sobre a amizade. Foi um bom tempo, não só o tempo de convívio lá em baixo, mas sobretudo o tempo de partilha aqui. E ontem foi-me feita uma sugestão que estas palestras não fiquem só entre nós, mas que possam ser partilhadas. Significa que foi edificante para quem participou e obrigado a todos aqueles que tornaram possível o encontro de ontem. Irmãos, recordar que na quarta-feira temos o nosso culto de oração. Convido a que possam participar, venham, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos também estudar a palavra do nosso Deus. Há um tempo de celebração, mas acima de tudo há um tempo de oração, de partilha e também de estarmos a pedir e agradecer ao nosso Deus. Lembrar que temos também a participação para o CEM, para o Centro de Expansão Missionária. É um euro missionário. Quem quiser participar pode colocá-lo então ali naquele vaso que está na porta à entrada, neste caso à saída para nós. É uma oferta que nós queremos dar para esta Associação de Expansão e Apoio Missionário, que 70% da verba vai para os missionários, os obreiros nacionais em países da comunidade língua portuguesa e 30% para obreiros nacionais que também estejam em dificuldade. É um compromisso que a nossa Igreja assume. Individualmente nós queremos estar a participar. Irmãos, no sábado teremos o culto de encerramento da celebração do centenário da Convenção Batista Portuguesa. Então, eu peço que os irmãos possam estar atentos. Começa às 10 horas em Águas Madeiros. Quem desejar almoçar e relaxar terá de fazer a sua inscrição na página do Campamento Batista. Está lá a parte para as inscrições nos eventos. Podem então inscrever-se. O almoço é das 12 às 14. O culto é às 15. Depois o lanche que encerra então os trabalhos às 18 horas. Estamos todos convidados, desafiados a estar presentes na celebração do encerramento das comemorações do centenário. Antes mesmo de pedir aos irmãos que desliguem os telemóveis, ou pelo menos o som, vamos só recordar o seguinte: nós já voltamos a ter só um culto e a escola bíblica dominical. Então, nós vamos pedir que a última fila de cadeiras fique reservada às pessoas que têm crianças pequenas. Porquê? Nós, por vezes, vamos ouvir um choro, assim um momento mais rebelde de uma criança, e é mais prático para os pais que têm os seus filhos pequenos, bebés, que se possam sentar então naquela última fila. Nós vamos colocar um aviso, vamos lá aplicar uma informação, mas para que todos possamos começar desde já a mentalizar-nos. No próximo domingo vamos separar, vamos deixar que a última fila possa ficar então para os pais que tenham as crianças pequenas. Agora sim, vou convidar que possamos tirar o som do nosso telemóvel, possamos agora tranquilizar a nossa atenção, focar a nossa atenção na palavra do nosso Deus. E enquanto escutarmos o prelúdio, vamos ficar em oração silenciosa e individual com o nosso Deus.
Muito bom dia a todos. É bom estarmos juntos para celebrarmos e cultuarmos o nome do nosso Senhor Deus e a convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé. E nós vamos iniciar o nosso ato de culto, o nosso tempo de louvor com o hino número 1 do cantor cristão, Antífona. E vamos estar a louvar o Deus, o bom pastor, o Deus Filho, Salvador Jesus, o Deus real, Consolador, este Deus trino, o Deus poderoso, Rei, o Deus que nós viemos para celebrar, adorar, e só Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Então, com alegria e com gratidão dos nossos corações, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Estar na tua presença para louvar e celebrar o teu nome, Pai, que é santo, santo, santo. Senhor Deus, nós te estamos gratos porque tu és o único Deus, soberano, majestoso, Pai, o único Deus que reina desde sempre e para sempre. Senhor Deus, te estamos gratos pelo teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Te estamos gratos, Pai, pelo Espírito Santo que nos guia e nos capacita, nos orienta a cada dia, Senhor Deus. Obrigado porque em ti nós encontramos esta esperança que não termina, Pai, esta paz que
nós nunca conseguimos entender na totalidade, mas é a paz que nós precisamos para a nossa vida, Senhor Deus. E nesta hora, Senhor Deus, nós queremos consagrar diante de Ti, diante do Teu altar, este culto, que tudo o que vai ser feito seja para a Tua honra, para a Tua glória, Pai, e que realmente o louvor que sai dos nossos lábios, Pai, seja agradável a Ti. Limpa-nos, Pai, purifica-nos, remove de nós tudo aquilo que está a impedir esta comunhão perfeita que Tu tanto desejas, Pai. Perdoa os nossos pecados. Eis-nos aqui para Ti, em nome de Jesus. Amém. E ainda no livro de Salmos, Salmo capítulo 96. Salmo capítulo 96, e no mês em que nós falamos e destacamos o papel missionário que cada um de nós deve ter, o Salmo 96 diz-nos assim: Cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome dia após dia, proclamai a sua salvação, anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Há força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Ruja o mar e tudo o que nele existe. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Então este salmo, apesar de sermos convidados e desafiados a louvarmos o nome do Senhor Deus, o versículo 3, o salmista é bem claro: anunciai a sua glória entre as nações, as suas maravilhas entre todos os povos. O versículo 10, dizei entre as nações: o Senhor reina. O versículo 11, alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Este Senhor que nós adoramos, que nós glorificamos, este Senhor nós devemos proclamar e falar a todas as nações, a falar por toda a terra, que nele nós temos esta alegria inabalável. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E o cântico que nós vamos estar a cantar diz exatamente isto, este Salmo 96, glória e majestade estão diante dele.
enviados a evangelizar, a falar por todas as nações. O próximo cântico que nós vamos estar a cantar diz que, Senhor, não há como tu. Canta ao Senhor toda a terra e céu. O poder, a majestade, o louvor para todo o sempre. Canta ao Senhor. Antes de escutarmos a mensagem do Senhor Deus para esta manhã, nós vamos ainda cantar mais um cântico. Este cântico fala-nos um pouco sobre a visão de Deus. Cada um de nós, individualmente e todos, enquanto corpo de Cristo, como igreja, deveríamos ter. E este refrão diz: missionário eu quero ser, emissário do amor. Há uma mensagem que todos nós devíamos testemunhar e falar no nosso dia-a-dia. O amor do Senhor Deus, a salvação no Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós cantamos este cântico, nós também vamos estar a consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, aqueles que nos visitam. É um privilégio que nós temos enquanto igreja de sustentar a obra do Senhor e por isso não se sintam de forma alguma constrangidos. E eu pedir ao irmão Lourenço e ao irmão Rogério que nos pudessem auxiliar enquanto cantamos este cântico, eu missionário, eu quero ser. Preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão.
preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe se existe missão. E é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor. Que Deus fale a minha vida e que eu sempre o possa ouvir e dizer: estou pronto. E dizer: estou pronto. E dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Que esta realmente possa ser uma verdade na vida de cada um de nós aqui presente e dizer: estou pronto. Eis-me aqui, Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida e na vida da tua igreja. Eu convidava o irmão Rogério que nos pudesse dirigir numa palavra de oração. Pedimos ao Deus que também nós possamos ser alvados, Senhor, para transmitir esta mensagem àqueles que nos rodeiam, Senhor. Obrigado ao Deus por este culto, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu aceites o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações também, Senhor, para a mensagem que o teu servo nos vai transmitir, Senhor. Aceita também estas ofertas que em teu nome foram levantadas, Senhor. Nós pedimos a tua sabedoria, Senhor, que nos bênçãos do alto, Senhor. Do alto, para que elas possam ser entregues, Senhor, da melhor forma. Louvamos e agradecemos, Senhor, e agradecemos tudo em nome tão amado, Senhor. Os irmãos tenham a bondade de sentar-se. Bom dia a todos. E nesta manhã estamos focados em missões. E esta última frase, missionário, quero ser, eis-me aqui, é um desafio para cada um de nós desta manhã, que somos missionários na missão. Missionários na missão. E pode até parecer uma brincadeira de palavras, pode até parecer soar a uma repetição, mas quero que encaremos esta manhã como um estudo, uma oportunidade de estarmos na missão, sendo missionários, mas focados na missão. E há uns anos eu estava a ler o escrito de um sociólogo que falava sobre os fenómenos de popularidade entre a política. E ele comparava os fenómenos de popularidade entre os políticos sul-americanos e os europeus. E dizia que há um grande contraste entre uns, os primeiros, e outros. Enquanto que na América do Sul ainda existe aquela ideia de olhar para um candidato, para um político e dizer: vamos atrás deste homem. Ele é a pessoa capaz de levar o nosso país. Na Europa, escrevia este sociólogo, nós somos mais cépticos e não acreditamos em salvadores. Ainda que tenham uma boa oratória, ainda que sejam capazes de atrair a atenção de pessoas, nenhum deles agrega multidões ao ponto de dizer: eu estou com este líder, eu estou com este político, eu estou com este candidato e eu vou com ele até à morte. Nós não dizemos isto. Nós, europeus, estamos mais desconfiados. Por outras palavras, estamos mais cépticos e não acreditamos que seja um político capaz de resolver os problemas do nosso país, muito menos do nosso continente. Mas é neste continente de ceticismo
em relação a temas espirituais. É neste continente que nós vivemos onde existe muita desconfiança em relação a temas espirituais, em relação à salvação, ao Salvador, que encontramos pessoas a tirar vantagem pessoal em função da credulidade de outros. Uns confiam nos seus líderes e estes, em algumas situações, parecem abusar da confiança, apresentando-se como as pessoas mais importantes e superiores. E desviam-se da missão. Mas eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14 e aprendermos a manter a humildade quando falamos de Jesus. Quando cumprimos a nossa missão sem perder de vista o Senhor da missão. Então, missionários da missão, Atos capítulo 14, versículo 8. Não se iludem. Atos capítulo 14, versículo 8. E estava assentado em Listra certo homem leso de pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaónica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Os missionários não se iludem. Os missionários na missão, aqueles que têm o seu olhar, o seu foco em Jesus, não se iludem. Olhando então para o versículo 8, eles estão em Listra, Barnabé e Paulo estão em Listra, ainda no percurso da primeira viagem missionária. E após alguns momentos difíceis, são agora bem recebidos pela multidão da cidade. Mas são também eles confundidos com duas figuras da mitologia romana, Júpiter e Mercúrio. Júpiter era o deus do dia, deus do céu e o trovão. Era também o rei dos deuses romanos. Se eventualmente tivermos alguma curiosidade em saber um pouco mais sobre este Júpiter, encontramos uma lenda difícil e sangrenta na sua origem, até chegar ao ponto mais alto da carreira dos deuses inventados pelos homens. Já Mercúrio era o deus da venda, deus do lucro e do comércio. Era o encarregado de levar as mensagens de Júpiter, aquele que representa a eloquência e a sabedoria. E a razão desta errada identificação está com aquilo que nos aparece no versículo 8 e no versículo 9. Um homem que é deficiente, que nasceu assim, ele olha para Paulo. E o texto que nos diz que Paulo, vendo que tinha fé para ser curado, versículo 9, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te. Por outras palavras, todos assistiram a um milagre. Algo que eles não conseguiam explicar como era possível, porque todos conheciam aquele homem que era assim desde nascença. Nunca tinha andado. E agora, se nós olharmos para o versículo 10, e ele saltou e andou. Não apenas andou, mas o milagre é tão grande, é tão forte, é tão impactante que ele até salta. E agora reparemos nas pessoas que conheciam aquele homem. Elas reagem de uma outra maneira. Elas fazem aqui uma confusão. E os milagres sempre atraíram pessoas e continuarão a atrair. Os milagres são algo bonito, algo bom. E nós vamos atrás de milagres. E olhamos aqui para este texto e encontramos o quê? Uma parte da cidade perplexa. Perplexa. De tal maneira que nos diz o versículo 11: as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaónica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós.
Pois bem, os deuses que nós temos ouvido, que fazem isto, fazem aquilo, que dominam esta e aquela área, agora tomaram a forma humana. E mais importante, vieram aqui, não foram a outras cidades, não foram para Roma ou para Atenas. Estão aqui em Listra. Por isso, versículo 12, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo a entrada da porta de touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Este é o momento para nós festejarmos. Este é o momento para nós sacrificarmos aos deuses. Este é o momento para nós nos alegrarmos. Confusos. Aquele momento de cura, de alegria, cedeu-se. Cedeu-se e passou a erro. Passou a erro. Eles passaram a venerar aqueles dois homens que não mereciam a atenção. E como dizia inicialmente, hoje é difícil termos alguém venerado. Respeitamos muito, admiramos muito esta ou aquela pessoa, este ou aquele empreendedor, mas nós não veneramos. Nós já somos mais desconfiados. Mas, seguindo aquilo que aconteceu aqui no texto bíblico, por vezes pode-se dar o erro de admirarmos demasiado uma determinada pessoa, que quase o que essa pessoa faz ganha contornos divinos. Quase. Porquê? Nós admiramos tanto, gostamos tanto, e tudo o que a pessoa faz, diz ou deseja realizar, torna-se uma verdade. E há aqui uma obediência quase incondicional. Quase incondicional. Estes versículos de 8 até 11, nós podemos dizer que hoje não encontram respaldo entre nós. Mas gostava que pensássemos um pouco naquelas pessoas que saem de uma igreja, na mesma cidade, para outra igreja, atrás do pastor, que também saiu da primeira igreja. Há quem deixe a sua igreja, a sua denominação, para seguir um pregador, um pastor, ou, como nós dizemos hoje, um influenciador. Num momento quase de cegueira, não se reconhece qualquer erro a este líder, a este bom pregador, e quase que se idolatra o líder. Quase. Nós temos livros, temos blogs, temos redes sociais e todo tipo de produção desse líder é consumido, é partilhado e é tido como verdade. Então chegou a altura de ler o versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão a clamar. É o momento de não nos iludirmos. E agora, irmãos, vamos só parar um pouco. Estes missionários, Barnabé e Paulo, tinham vivido momentos difíceis. De rejeição, de exclusão, de vão-se embora, não vos queremos aqui. E neste momento, eles são bem recebidos, eles são desejados. E agora era a altura deles dizerem, vamos viver dos rendimentos. Vamos agora tirar proveito do nosso trabalho. Vamos agora deixar que nos cultuem, que nos tratem muito bem, que nos honrem, que nos sacrifiquem os animais e tudo o que quiserem, porque este é o nosso momento. Não, pois não? Para os que estão a liderar o louvor, a escola bíblica dominical, os outros departamentos, os diáconos, não nos deixemos iludir pelo momento. Aquilo que se chama a onda de popularidade. E a onda de popularidade já enganou muita gente. Já deixou muita gente desiludida. Já deixou muita gente ferida. Muita gente magoada. Então, versículo 14. Saibamos olhar para este texto e dizer, eu não sou o alvo da vossa atenção. Eu não sou o centro da vossa veneração. Eu sou um mensageiro. Eu tenho de falar de Jesus. Eu tenho de apontar para Jesus. E é cortar de imediato estes movimentos de admiração excessiva assim que eles começam a nascer. Irmãos, é bom sermos elogiados. É ótimo. É bom sermos reconhecidos pelo trabalho que fazemos. Para os professores que aqui estão, é muito bom ouvir de um antigo aluno dizer obrigado, professora, obrigado, professor, por aquilo que fez por mim. É bom ouvir de pais dos alunos, obrigado pelo esforço, pela confiança, pelo desafio que fez aos meus filhos, à minha filha, ao meu filho. É bom nós termos o nosso trabalho reconhecido. É muito bom ouvir, anos depois, alguém dizer
foi esta a professora da escola bíblica dominical, foi este o professor da escola bíblica dominical que me fez perceber que eu precisava de Jesus. É bom nós sermos reconhecidos, mas não criemos a ideia de superioridade. Foi comigo, graças a mim, que estes miúdos sabem ler. Graças a mim que estas mulheres hoje estão porque eu fiz. Não. E aqui no versículo 14, Barnabé e Paulo cortam de imediato com este sentimento. Eles não são melhores do que os que passaram por Listra antes, nem aqueles que virão depois. Não. Eles são mensageiros. Eles não são deuses. São pessoas falíveis, tal como nós. Nós somos servos de Jesus e é exclusivamente a Jesus a quem seguimos, a quem adoramos. E agora, irmãos, este versículo 14 é tão importante que nos faz perceber. Nós consumimos conteúdos, quer seja em formato de papel, hoje pouco, mas em digital. É importante, é bom lermos um devocional, termos um estímulo, termos uma palavra de ânimo. Cuidado, não façamos do autor, do escritor dessas palavras, desses vídeos, merecedor do nosso culto. Não os sigamos incondicionalmente. É bom parar no versículo 14 e hoje perguntar: estou eu a ser missionário na missão? Estou eu a iludir-me para que depois me desiluda? Ou continuo com os olhos postos em Jesus? Estes dois homens, Barnabé e Paulo, estavam a falar de Jesus e esta era a sua missão. Então, para nós aqui esta manhã, falemos de Jesus. Não falemos do que nós fizemos, do que nós fazemos. Falemos de Jesus. Se não leiamos o versículo 15, então ouçamos o que eles clamaram, porque eles apontam sempre para Deus, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas verdades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Sabem, irmãos, aquilo que os missionários fazem aqui é apontar para Deus. Não apontar para as suas vidas. E os missionários na missão apontam sempre para Deus. Eles rasgam as suas vestes, versículo 14, em sinal de protesto, num sinal de uma rejeição por aquela manifestação das pessoas. E então eles explicam, versículo 15. Nós somos homens comuns. Como diz o versículo 15, somos sujeitos às mesmas... Não ouvi. Paixões. Há uma tradução que tem uma palavra diferente? Vaidades. Ou fraquezas. Estamos a perceber a ideia? Nós não somos melhores do que vós. Temos as mesmas paixões, temos as mesmas fraquezas, temos as mesmas vaidades. Mas, versículo 15, do que é que eles falam verdadeiramente? Vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. A necessidade da conversão, daquelas pessoas mudarem. Um milagre realizado, versículo 8, 9 e 10, realmente é cativante, atrai, verdade. Mas as palavras dos missionários apontam para Deus. E o versículo 15 diz que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Deus não é o Deus da especificidade. É o Deus da luz. Ou o Deus da lua. Mas não é do sol, é só da lua. Não, é o Deus do dia. De noite não é Deus. Porque é só na terra. Porque no mar ele não tem poder. Não, pois não. Versículo 15. Eles falam, apontam para Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Com esta afirmação, os missionários rebatem qualquer possibilidade da existência de outros deuses. E agora esta é para aquelas pessoas ali em Listra. Eles reconheciam pelo menos dois, certo? Eles reconhecem nas suas palavras duas divindades, Júpiter e Mercúrio. Mas existiam mais. E aqui o versículo 15, Paulo aponta exclusivamente para Deus. É o Deus, fosse do trovão, fosse do mar, fosse da terra, fosse da chuva, é Deus. É o único Deus. E é para Ele que nós apontamos e é Ele que nós anunciamos. Há um relato no Novo Testamento também, mas muito mais impactante, talvez para nós. Um homem ganhou uma popularidade tremenda.
Popularidade. Reparem bem, a popularidade. João Batista. E agora já começamos a perceber porquê. Um homem tinha uma mensagem muito dura e falava da necessidade do arrependimento, da necessidade da conversão. E as pessoas iam. E os analistas políticos da época, se houvesse televisão naquela altura, estariam a comentar às 8 ou às 9 da noite, a perguntar quem é este homem? Que popularidade, como é que ele consegue esta popularidade? Então foram ter com ele e perguntaram, quem és tu? Tu és o Messias? Tu és aquele? E o que é que João Batista respondeu? Não. Alguém virá mais importante do que eu. E como é que João descreveu a importância? Aliás, a sua insignificância, ele não era digno de... Se os irmãos não ouviram por causa da máscara, alguém pode falar um bocadinho mais alto. Não era digno de desatar as sandálias. E agora vejamos aqui o versículo 15. Chegou o momento de apontar para quem? Para nós? Não. Para Deus. E é com a autoridade de Deus que aquele homem é curado. É com a autoridade de Deus que eles falam desta mudança que deve ocorrer na vida de todos aqueles que presenciaram o milagre. Destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo. Estes dois homens estavam ali para falar de Deus. Estavam ali para falar da necessidade de conhecer e aceitar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então eles falam desse plano. Quando nós estamos numa determinada sala para ser consultados, nós não estamos lá para julgar. Então vamos ser consultados. Quando nós estamos num determinado espaço para julgar, não estamos lá para ser consultados, não vamos julgar. E eles aqui estão nesta viagem para falar de Deus. E eles falam desse mesmo Deus, ainda que o momento pudesse levar a outras ideias, a outras atitudes. Eles não falam das suas habilidades de curar doentes, não mencionam a capacidade de falar muito bem, não de qualquer outro tema que não fosse Deus. Irmãos, os missionários da missão apontam sempre para Deus, nunca para si. Apontam sempre para Deus. João Batista abriu este percurso. Falou dele? Falou das suas capacidades? Da sua capacidade de mobilização? Não. Apontou para Jesus. E Paulo e Barnabé fazem o mesmo. Não fomos nós que curamos. Foi o poder de Deus. Há quase 2 décadas temos uma missão em São Pedro do Sul. Irmãos, a história da missão conta com alguns obreiros. A passagem de alguns obreiros. E o que é que nós desejamos para esta comunidade? Que seja uma porta aberta para dar a conhecer Deus. Desejamos que seja uma porta aberta para dar a conhecer Deus. Eu pergunto, queremos investir naquela missão que temos? Queremos ser fiéis à missão que Deus nos confiou? Então leiamos o versículo 15. E é bom ler. Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Olhamos para São Pedro do Sul como o nosso alvo missionário. Nós iremos fazer um levantamento de uma oferta para missões para São Pedro do Sul. Nós queremos estar envolvidos com aquela missão. Queremos levar a mensagem para que mais pessoas em São Pedro do Sul possam dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas nestas quase 2 décadas, qual foi o melhor obreiro da missão? Qual foi aquele que merece o nosso destaque? Nenhum. E o versículo 15 explica porquê. Porque falamos de Deus. Falamos da conversão de pessoas a Deus e não de um ou de outro homem. E agora, Viseu, o nosso primeiro campo de missão, o nosso primeiro campo missionário. O que se espera de uma igreja centenária. O que se espera de uma igreja que está aqui implementada na cidade há mais de 100 anos. O que se espera de nós, os herdeiros dos pioneiros da fé evangélica aqui na cidade. Que falemos de Deus. Espera-se que nós falemos de Deus. Não vamos falar do que fazemos e do que os outros não fazem. O que nos distingue para melhor, claro, dos outros. De outras igrejas, de outras denominações, de outras confissões. Falamos de Deus. O versículo 15
fala da necessidade da conversão. E esta é a mensagem que devemos falar. Pode até, às vezes, não ser assim muito satisfatória, mas não nos iludamos. Não nos deixemos iludir. Os missionários apontam sempre para Deus. Falamos de Deus, apelamos à necessidade da mudança, à necessidade da conversão na vida de quem vive fora da vontade de Deus. E esta é a nossa missão aqui em Viseu. É a missão que queremos terminar com satisfação, com o prazer de ter agradado ao dono, ao Senhor da missão. Neste mês, seja um missionário. Aliás, o boletim tem um desafio. Adote um missionário. Durante esta semana, ore por um missionário. Ore por alguém que está na missão. Ore por essa pessoa. Registre na sua lista de orações. Se não tem, crie uma. Ore. Ore por alguém que está fora do seu ambiente, fora da sua casa, fora da sua família, fora do seu país, fora da sua cidade e está a falar de Jesus. Ore. E eu agora, além de desafiar para orarmos por um missionário, por alguns missionários, eu quero desafiar que seja um missionário. Falo desta necessidade da conversão. Não precisa de apontar o dedo, não precisa de ameaçar, mas versículo 15, precisa de falar. Versículos 17 e 18, os missionários da missão vencem as dificuldades de compreensão. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E, dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. A dupla missionária explica que, apesar das práticas erradas daquelas pessoas, apesar de terem entregado o seu coração a falsos deuses, ainda assim receberam as dádivas da bondade de Deus. Versículo 17. O que nos fala o versículo 17? O que é que eles receberam? Alguém pode ler, por favor? Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Pois é, a chuva quando cai, não rega só os nossos campos, os campos dos bons, os campos dos tementes a Deus, e deixa os campos dos outros secos. Pois não? Paulo diz que em Listra as pessoas tinham as suas despensas preenchidas. Se fosse hoje, dizia, tem os frigoríficos cheios. Podem ir aos hipermercados à vontade. Ou seja, os vossos campos deram fruto, vocês têm comida. E foi a bondade de Deus. Ou seja, Deus, apesar de todas as vossas práticas erradas, ainda assim foi generoso convosco. Os missionários, diz-nos o texto no versículo 18, que vencem aquela dificuldade de comunicação e de compreensão da interpretação do milagre, apontando para a bondade de Deus. E o versículo 18 diz que desta forma, com muita dificuldade, conseguiram evitar que as pessoas os reconhecessem como deuses. Irmãos, a dificuldade de comunicação, por vezes, pode estragar muita coisa. Pode estragar um relacionamento. Pode estragar um ministério. Pode estragar o investimento que nós façamos. Porque não conseguimos comunicar corretamente. E o versículo 18 diz que eles tiveram muita dificuldade. Nem sempre será fácil explicar a mensagem do Evangelho, o amor de Deus, até mesmo o conteúdo do versículo 17, aquilo que nós chamamos a graça geral, a chuva, a produção, a boa produção dos campos, a paz generalizada. E muitas vezes pode ser interpretado como uma dádiva da mãe natureza e não um ato de generosidade de Deus. Até porque dizemos, claro, chove, então a mãe natureza vai se regenerando. E Deus é esquecido porque a mãe natureza está cá preparada para isto. E é importante realçar que o versículo 17 fala desta bondade, a bondade geral de Deus. Não a graça particular, não aquela graça que nos salva, mas a graça que nos sustenta. Daí o apóstolo Paulo ter mencionado nos versículos anteriores que Deus é o Criador de tudo. Muitas vezes são colocadas questões difíceis quando falamos do amor ou da misericórdia de Deus. Na sexta-feira ouvia o testemunho de alguém dizer: se Deus é tão bom,
porque permite que estas crianças inocentes morram. E reportando-se a uma situação muito específica, aliás, sofram. Há aquilo que está a acontecer na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. Onde é que está o amor de Deus se estas crianças estão a sofrer? Estão a pedir por água, estão a pedir por alimentos, estão a pedir por aquecimento. Onde está o amor? Onde estão a bondade, o amor e a bondade de Deus? E por vezes é difícil o diálogo, por vezes é difícil o esclarecimento sobre o amor de Deus, porque versículo 17, versículo 15, aliás, não há vontade de mudança, não há vontade de arrependimento. Estamos a perceber que as dificuldades de comunicação são graves, são enormes. E precisamos, versículo 15, enfatizar a necessidade do arrependimento. Há quem vá argumentar, pois, mas se Deus é tão bom, porquê que permite isto? E nós devemos continuar a dizer, há necessidade de uma mudança. E estes missionários procuraram esclarecer os habitantes de Listra daquele grande engano em que viviam. Claro que nem todos acataram, nem todos aceitaram converter-se, mas era importante para eles o que os dois homens estavam a dizer. Até porque eles eram deuses. Eles eram os deuses entre nós. Então vamos ouvi-los. Mas o versículo 18 diz que, ainda que com muita dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Apontar sempre para Deus? Sim. Não receber os agrados? Sim. E o versículo 18 revela que, mesmo com a dificuldade, os missionários insistiram. Não é a nós que devem dar glória. O Salmo 115 é conhecido por alguns. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E depois começa a dizer, porque tu criaste tudo. E diz claramente, aqueles que adoram as estátuas, que adoram os ídolos feitos ou de madeira ou de metal, estão equivocados. Porque estas estátuas têm olhos, mas não veem. Têm pés, mas não andam. Têm ouvidos, mas não ouvem. É isso mesmo, irmãos. Apontamos sempre para Deus, esclarecemos sempre. E procuramos uma forma de comunicação compreensível para as outras pessoas. E sempre que nós conseguirmos impedir erros doutrinários, sempre que conseguirmos que uma pessoa se desvie do culto aos deuses falsos, inexistentes, estaremos a cumprir uma parte da missão. Sempre que conseguirmos estabelecer uma linha de comunicação com alguém e conseguirmos esclarecer que essa pessoa necessita da conversão, necessita de Deus, estamos a cumprir uma parte da missão. Sempre que alguém se voltar exclusivamente para Deus e só a Deus cultuar e só confiar em Deus, então estamos a cumprir uma parte importante da missão. Eu quero deixar uma palavra de ânimo, de desafio, de estímulo. Não nos deixemos derrotar pela dificuldade de compreensão. Repito, porque é que Deus, sendo tão bom, deixa que as crianças sofram, morram? Vamos voltar ao texto. Precisas de te converter. Precisas de deixar que Deus se movimente na tua vida. E seremos bons missionários aqui em Viseu, quando não deixarmos de falar da necessidade de ver mais pessoas prostradas a Deus. Ou como nós cantávamos há pouco, missionário quero ser. Quando falarmos de Deus, nunca nos deixemos levar pelo que é momentâneo, os índices de popularidade. Agora que ninguém nos ouve e que nem sequer o culto já ser transmitido em direto, irmãos, eu vibro com a noite eleitoral. Gosto imenso. Sou um democrático. Gosto de ver aquelas flutuações de voto numa cidade, de um país, de uma região, de um lado para o outro. E gosto imenso daquilo. E depois ouço. Eles perderam porque o candidato não era popular. Não tinha popularidade. E outros ganharam porque o candidato foi um indivíduo que teve a popularidade. Sabe, irmãos, nós não nos deixamos levar pela popularidade, porque 4 anos depois, aquele mesmo candidato, aquele vencedor, é derrotado. Às vezes é menos tempo. Então, nós não nos deixamos levar pelo que é momentâneo. Nós não apontamos para as nossas
capacidades, as nossas aptidões, nós apontamos para Deus. A nossa igreja está aqui há 107 anos. Por causa de nós, porque temos construído, porque nós fizemos, porque Deus nos deu. Não porque nós. Nós apontamos sempre para Deus. E se nos esquecermos de em algum momento apontar para Deus, recordemos o que João Batista fez. O que ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias. Consideremos-nos sempre servos humildes, esclarecendo sempre as dificuldades, os erros de compreensão acerca de Deus. Pode demorar mais tempo. Versículos 8, estamos a ler? Com dificuldade impediram que lhes sacrificassem. Esta dificuldade pode ser muito mais tempo. Pode não ser uma tarde. Pode não ser no final deste ano de 2021. Mas, irmãos, vamos ser missionários e esclarecer quem Deus é. E o quanto nós necessitamos de Deus. E o quanto as pessoas precisam de descobrir o amor, a grandeza de Deus. Eu repito, é muito bom sermos reconhecidos no serviço que prestamos a Deus. Mas cuidemos que este reconhecimento não nos torne alvos fáceis para desvios graves, como aqueles que enunciamos. Eu agora quero que nós curvemos as nossas cabeças. E antes mesmo de orar, eu vou pedir que façamos um exercício. Irmãos, olhando aqui para o texto bíblico, eu pergunto, há alguém a quem nós gostaríamos de falar de Jesus? Uma pessoa a quem nós gostaríamos de falar de Jesus? Há alguém que nós queiramos falar? Vou pedir que nós agora possamos curvar as nossas cabeças. Uma pessoa? Duas pessoas? Uma pessoa que nos é próxima ou que de vez em quando passa, mas eu quero que ore por essa pessoa. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela Tua Palavra. Te agradecemos pelo ensino, pela correção. Te agradecemos por aquilo que podemos aplicar para a nossa vida. Permite, Senhor, que estejamos comprometidos contigo, somente contigo. E que em momento algum nos deixemos de levar pela popularidade, pela aceitação, pelo elogio rápido e fácil, mas que nos mantenhamos humildes, que sempre estejamos focados em Ti, comprometidos contigo, e que em cada momento, querido Deus, nós possamos falar de quem Tu és, não tanto do nosso trabalho, não tanto do nosso prestígio, das nossas conquistas, dos nossos méritos, do nosso valor, mas possamos sempre falar do Teu amor, que vieste até nós, que Te entregaste por nós e que desejas tudo o que nós somos, que desejas que Te entreguemos na totalidade aos Teus pés. Querido Deus, corrige se temos admirado em excesso a alguém que não a Ti. Pai, conduz as nossas vidas. Querido Espírito, muda o nosso pensamento e dá-nos a coragem para falar de Ti a esta pessoa, a estas pessoas, por quem nós oramos. Senhor Jesus, nós pedimos tudo em Teu nome. Amém. Enquanto escutarmos o pós-lúdio, vamos ficar em oração silenciosa, individual, com o nosso Deus.